e eu estou aqui para te convidar para mais uma aventura você viver aqui comigo. E a aventura de hoje envolve coelhos. Vamos conhecer a história de Pedro Coelho. Aqui no meu canal já está recheado de histórias para você conhecer, portanto não se acanhe. Pode dar uma boa passada nas histórias que tem por aqui, pois tenho certeza que você encontrará alguma história que seja especial para você. E os avisos rotineiros, inscreva-se no canal e ative os sininhos. Assim, sempre que um novo vídeo por aqui aparecer, você será notificado. Vamos começar a história após a vinheta. Era uma vez 4 coelhinhos. Seus nomes eram Fifi, Mimi, Rabo de Coelho e Pedro. E eles viviam com a sua mãe em sua toca embaixo de um grande pinheiro. Agora, meus amores, disse a senhora Coelho, prestem bem atenção. Vocês podem ir brincar no bosque ou na rua de baixo, mas de forma alguma vão ao jardim do Senhor Magrogo e fiquem muito longe de sua casa, pois lembrem-se do que aconteceu no ano passado, um acidente com o seu pai, pois ele foi colocado numa torta pelo Senhor Magrogo. Fiquem juntos e não se metam em encrenca. Eu estou saindo. Entenderam? E todos os coelhinhos assentiram com a cabeça, confirmando que entenderam e seguiriam as regras de Dona Coelha. Pegou então a sua cesta, seu guarda-chuva e foi até a padaria, para lá trazer pedaços de bolos e pães de queijo para os seus coelhos. Mimi, Fifi e Rabo de Algodão, que eram bons coelhinhos, desceram pela rua para pegar a Amora. Vamos brincar! Mas Pedro, que era muito travesso, correu direto para o jardim do Senhor Magrogo e passou por debaixo do portão. Ao chegar ao jardim, se deparou com várias delícias. O jardim do Senhor Magrogo era de fato muito apetitoso. Primeiro, Pedro comeu alface e alguns feijões. E quando encontrou cenouras, foi um verdadeiro banquete. E Pedro então aproveitou, comendo tanto quanto podia. Acabou comendo tanto que começou a passar mal e saiu pelo jardim do Senhor Magrogo a fim de encontrar de repente algumas folhas de boldo. E enquanto passeava pelo jardim dele, apreciando o canteiro de pepinos, alguém mais decidiu passear. E Pedro então se deparou com o Senhor Magrogo, que estava agora de joelho plantando repolhinhos. Mas ele deu um grande pulo para trás e começou a correr atrás de Pedro, gritando: "Pare, ladrão! Já estou por aqui com esses malditos coelhos que vêm até o meu jardim para roubar tudo com tanto carinho que eu planto. Vou pegá-lo e fazer uma deliciosa torta para mim." Pedro estava correndo de medo e tinha razões justas para isso. Correu por todo o jardim porque se esqueceu de onde estava o portão. Tão desesperado se encontrava. Perdeu os sapatos no meio dos repolhos, o outro pé no meio das batatas. E depois de perdê-los, correu sobre as suas 4 patas o mais rápido que pôde. E ele até teria escapado se não tivesse, infelizmente, caído numa velha rede e ficado preso pelos botões de sua jaqueta. Não! Pedro se deu por vencido e caiu em lágrimas. Mas seu choro acabou sendo ouvido por alguns pardais amigáveis que voaram até ele e implorando que ele reanimasse. Nisso, o Senhor Magrogo se aproximava cada vez mais, pronto para agarrar Pedro e fazer a sua famosa torta de coelhos. Mas Pedro, que se contorcia reanimado pelo pardalzinho, conseguiu sair a tempo, mas deixou sua jaqueta para trás. Correu e pulou num regador. Tentou ficar ali escondidinho, o que poderia até ter sido um ótimo lugar para se esconder, se não tivesse cheio de água. E o Senhor Magrogo estava seguro de que Pedro se encontrava em algum lugar por ali, dentro de seu galpão, talvez escondido atrás dos vasos, e começou a revirar cada um deles, até que espirrou: "Atim!
Ahá! Lhe encontrei! Está no meu regador! Tá na hora de ir embora. Pedro então saltou do regador em direção à janela. O Senhor Magrogo tentou pisar na cabeça do Pedro, mas agora ele já se encontrava longe o suficiente. Maldito coelho! Estragou as minhas plantas! Pois de fato, no momento em que Pedro caiu no chão, amassou as plantinhas do Senhor Magrogo. Mas o Senhor Magrogo já estava demasiado cansado de correr atrás do coelho e decidiu voltar ao trabalho e esquecê-lo. Pedro então decidiu se sentar por alguns instantes para recuperar o fôlego. Estava tremendo de medo e não fazia a menor ideia de onde ir. Além disso, estava todo molhado de ter ficado no regador. Depois de um tempo, ele começou a andar por aí cuidadosamente, de orelhas bem atentas, para escutar o menor passo do Senhor Magrogo, tentando encontrar o caminho de volta para sua casa. Finalmente, Pedro encontrou uma porta numa parede, que não tinha muito espaço para um coelhinho gorducho como ele passar. E um velho rato estava por ali, correndo e entrando pela pedra no degrau da porta, carregando ervilhas e feijões para sua família no bosque. Pedro perguntou a ele pelo caminho até o portão, mas o rato, que tinha uma ervilha tão grande em sua boca, não conseguia responder. Ele só balançava a cabeça e Pedro desatou a chorar. Tentou outro caminho em direção ao portão, mas ficou cada vez mais confuso. Até que chegou a um poço onde o Senhor Magrogo enchia os baldes de água. E um gato branco encontrava-se sentado por ali, encarando um peixinho dourado. Estava bem paradinho no lugar, somente sua cauda se movia, demonstrando que estava vivo. Pedro achou melhor ir embora sem falar com ele. Tão concentrado, o gato estava atrás do peixe. Decidiu então voltar ao galpão, mas de repente escutou um barulho de enxada e se escondeu entre os arbustos. Mas afinal, dessa vez nada aconteceu. Ele saiu e espiou à volta. E a primeira coisa que viu foi o Senhor Magrogo capinando as cebolas. E dessa vez o velho se encontrava de costas para Pedro. E atrás dele, o portão. Pedro então desceu bem rápido e correu o mais rápido que pôde em direção ao portão. O Senhor Magrogo viu ele de canto de olho. Mas Pedro, que estava na euforia para ir embora de lá, nem se importou. Escorregou para debaixo do portão e estava, enfim, salvo fora das terras do velho. O Senhor Magrogo aproveitou a jaquetinha e os sapatos de Pedro deixados e pendurou-os, fazendo um espantalho. E Pedro não parou de correr até avistar o grande pinheiro em que morava com sua família. Estava tão cansado que se jogou sobre o chão de sua toca e fechou os olhos. Sua mãe estava cozinhando e começou a perguntar a Pedro: "Meu filho, o que aconteceu com as suas roupas? É a segunda jaquetinha e par de sapatos que você perde em 2 semanas." Mas ao perceber que Pedro estava tão cansado até para responder, percebeu que seu filho não estava muito bem aquela tarde. Sua mãe colocou-o na cama com todo amor e gentileza, fez um chá de camomila e lhe entregou: "Uma colher de sopa para dormir, meu filho, tome." Mas enquanto a mãe cuidava do filho Pedro doente, Fifi, Mimi e Rabo de Algodão comeram pão com leite e amoras para o jantar. Que delícia, mamãe, nossa comida! E essa é a história de Pedro Coelho. Veja você, enquanto os irmãos obedientes de Pedro se deliciavam no banquete preparado com muito carinho por sua mãe, Pedro se encontrava doente e precisando de muitos cuidados. Foi muita sorte dele ter sobrevivido ao Senhor Magrogo, mas graças ao bom Deus conseguiu retornar a casa. E isso é o que acontece com os meninos travessos que não obedecem aos seus pais. Espero que você tenha gostado da história, compartilhe com os amigos e até a próxima!